A paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em sua vida, em sua casa, sua família, nesse domingo do Senhor. Nosso agradecimento a Deus por mais um domingo, mais um dia, mais uma semana. É o mês de agradecer, o mês para agradecer. 10 meses pedimos, é claro que agradecemos também, mas vamos proclamar esse mês de novembro, o mês da gratidão. Não só um dia, não só uma semana, mas um mês, 30 dias, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nosso convite para você também, que está passando aqui pela primeira vez, para que se inscreva em nosso canal. Esse canal pertence a Deus, através da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308, coração da cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para as nossas reuniões presenciais e online. Também o nosso convite para o Novembro Azul, o Dia da Saúde do Homem, último domingo deste mês de novembro, às 9h30 da manhã, teremos palestras especiais para os homens, a saúde do homem. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Santa e Bendita Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46 diz assim: a Santa e Bendita Palavra do Senhor. E aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, morreu. Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas vidas, em nossas famílias, e através da nossa vida, da nossa família, na família e na vida de outras pessoas que encontramos na nossa caminhada. Pedimos tudo e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: aprendendo a orar com o Senhor Jesus nos dias mais difíceis, nas horas mais difíceis. Jesus está aqui nos seus últimos segundos e ele então ora. O que ele faz? E o que ele diz? Ele diz palavras, ele se dirige a Deus, ele ora o tempo todo. A vida do Senhor Jesus não foi fácil. Ele já começou o ministério no deserto, e jejuando 40 dias, e depois terminou de jejuar, parecia que tudo ia ficar bem, aparece o tentador, e quantas lutas o Senhor Jesus passa para se livrar do tentador que aparece exatamente na hora que ele está ali no momento de jejum e oração. E a vida de Jesus toda foi de muitas pressões e opressões, um tentando aqui, outro tentando pegar ali, muitas dificuldades. A vida do Senhor Jesus não foi fácil. Nesse momento, nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos tempos da vida dele, ele se dirige a um local chamado Getsemane. Aliás, ele ia lá sempre. Getsemane é a palavra de origem hebraica que significa literalmente lugar de azeite, porque ali tinha aparelhos usados para espremer o azeite. Então, Getsemane, ou Getsemane, onde se fazia a prensa para fazer o azeite. Era o nome de um jardim, ou pomar de oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. Ali Jesus viveu momentos de intensa e imensa agonia, tanto que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Lucas 22, 44. Mas não ficaremos somente no Getsemane ou Getsemane. Caminhamos com o Senhor Jesus até a cruz, em meio ao cenário, um cenário de dor, um cenário de muita tristeza, de muito sofrimento. Quem vê nos filmes o que melhor retrata ainda não chega perto do que o Senhor Jesus sofreu. O servo sofredor até o seu último suspiro. Primeiro ponto dessa aula, a primeira lição que aprendemos nessa aula é que a vida do Senhor Jesus foi uma vida de solidão, medo e tentação o tempo todo. Aprendemos com o Senhor Jesus que viver aqui nesse mundo não é uma vida fácil. Para quem quer viver piamente, obedecendo os ensinamentos, os princípios corretos, dos bons princípios, dos bons costumes.
quando pensamos no Senhor Jesus no deserto, 40 dias sendo ali orando antes de iniciar o ministério, como nós já falamos. E quando termina esse momento, parece que vai tudo bem, então oramos, agora vamos para a vitória. Aí vem a tentação, vem o tentador para oprimir mais ainda. Mas o Senhor Jesus não perde, o Senhor Jesus vence. Aí em Mateus 26, 38, quando Jesus, nas suas últimas horas, antes de ser crucificado, ele vai agora para um local que parecia tão legal. Era um jardim, era um pomar, ali perfumado com as flores da oliveira, mas ali havia a prensa. Ali seria o local onde Jesus seria entregue, seria traído e entregue àqueles que o iriam maltratar e crucificar. E ele desejou ansiosamente ir para lá, não sozinho, porque ele sentia muita solidão. Ele não encobre, ele não omite que sentiu medo. E ali era um momento difícil da tentação de Cristo. Ele desejou ansiosamente a presença dos discípulos mais chegados, 3 deles, que eram Pedro, Tiago e João. Estavam sempre com ele, para aquele momento de solidão, medo e tristeza. Dominavam o coração do Mestre, a solidão, o medo e a tristeza. Ele não ficou com medo de ser mal interpretado pelos seus discípulos quando disse que estava triste, sua alma estava triste até a morte. Ele abre o coração para Pedro, Tiago e João, e isso não diminui a divindade do Senhor Jesus. Ele, no momento na cruz, quando a situação se tornou pior, ele disse: meu Pai, se possível. Ele ali orando, o suor se transformando em gotas de sangue, e ainda ali no jardim do Getsemane, e ele diz: meu Pai, se possível. A expressão se possível, passa de mim este cálice. O cálice não era doce, o cálice era amargo, não era gostoso, era o pior cálice a ser bebido. E o Senhor Jesus estava bebendo. A luta que estava sendo travada ali era a pior guerra. A serpente que tentou nossos primeiros pais estava ali. Aquele espírito do mal, aquele espírito de morte, que veio matar, roubar e destruir, estava ali, agora tentando morder o calcanhar do Senhor Jesus. E mordeu. Jesus sabia disso. Precisava ser atingido e foi atingido. Mas para que a cabeça da serpente fosse esmagada. Meu Pai, se possível, porque a dor foi muito grande. Ele estava reconhecendo a soberania do Pai. O Pai é soberano. Ele sabia que precisava passar por aquele momento, mas ele estava doendo tanto que ele pede, se possível. Mas não foi possível. Mas ele continua e volta para os seus discípulos, porque a agonia é tão grande e como não é possível, ele então para um pouquinho de orar, volta até onde estão os discípulos e disse: acordem, orem comigo, vigiem comigo. Mateus 26, 41. Jesus orienta os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. O Senhor Jesus volta e mais distante um pouco dos discípulos, depois de acordá-los e desafiá-los a orar, o Senhor Jesus repete as mesmas palavras: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E na terceira vez ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, perdoa-lhes. É outra oração. Agora na cruz, agora pendurado, num momento de grande dor também. A dor só vai aumentando, a dor só vai piorando. Agora ele já está pendurado. E o nosso cenário agora, nesse momento, Lucas 23,
No texto que lemos, verso 34, é exatamente este. Então Jesus diz: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Seus pulsos, seus tornozelos estão perfurados. Ele foi torturado, foi cuspido, foi chicoteado, açoitado, crucificado. Um médico, analisando as dores do Senhor Jesus, ele diz que a tortura é sem igual à tortura da crucificação. Consiste de uma sádica oferta de uma escolha entre dois horrores. Ficar dependurado com os braços estendidos durante horas produz câimbras nos músculos do peito, do abdômen e do diafragma. A respiração se torna difícil e dolorosa e a pessoa fica ameaçada de perder o fôlego, fica sufocada. Mas para encher os pulmões de ar é preciso levantar o corpo, transferindo seu peso para o prego, para os cravos, para os pregos que prendem os tornozelos e lutando para ficar menos, para colocar menos peso, mas para se elevar um pouco, mas a dor vai rasgando as mãos, os pés. Quanta dor! Quando a dor se torna insuportável, a pessoa volta a ter câimbras e aí a respiração é sufocante, a respiração é difícil. E esse relato está num livro com o título Ousadia na Oração. O Senhor Jesus passou por isso. Todo esse cenário é necessário lembrar, porque ali estão as circunstâncias em que o Senhor Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele não reclama, ele ora e ele ainda perdoa os seus acusadores, os seus ofensores, aqueles que estavam maltratando. É verdade. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está em João 15, 18 e 19. A dor do abdômen, a dor do abandono. O Senhor Jesus estava ali agora abandonado. O sentimento mais comum dos filhos de Deus no momento da aflição é este: é abandono. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Você já pensou isso alguma vez? Não sabe, Deus não sabe onde eu moro. Deus não liga para mim. Um escritor disse: nenhum abandono pode ser pior do que ser abandonado por Deus. É o abandono final. A palavra significa desamparar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado. Certamente foi isso que Jesus sentiu naquele momento. É claro que Deus não o abandonou. Deus não abandona a mim nem a você. Mas nós nos sentimos como se estivéssemos abandonados. A pergunta é: por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O Filho do Homem não estava pedindo ali uma resposta de Deus. Ele estava só expondo a sua dor, a sua solidão, o seu ultraje, a sua aflição, a sua angústia. Levar sobre si os pecados de todo o mundo era o peso que somente Jesus podia suportar. Isaías 53 diz: ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. Toda a minha dor ele sentiu, todas as dores que eu já senti, ele sentiu ali na cruz. Se sentiu abandonado, as humilhações. O Messias ainda diz: Deus meu, Deus meu. Ou seja, a palavra, a presença do Pai, mesmo se sentindo abandonado. Ele reconhece que Deus é o Deus dele. Deus meu, Deus meu. A última oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46.
Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, morreu. Cristo estava deixando o maior exemplo. Como enfrentar a pior inimiga. A Bíblia diz em 1 Coríntios que a morte é a última inimiga que há de ser aniquilada. A morte, ela é descrita como a última inimiga na Bíblia. E aqui nos filmes ela é retratada com uma sombra escuríssima, tenebrosa, e uma foice para impiedosamente matar e destruir, buscando aquele que ela veio sem dó nem piedade. Isso dá medo. A Bíblia diz que um dos benefícios da obra de Cristo é que ele nos libertou do pavor da morte. Hebreus capítulo 2, verso 15 diz isso. As últimas palavras de um servo que foi o maior expoente da reforma protestante, Martinho Lutero, dizia quando morria: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Onde está escrito isso? De onde Lutero tirou isso? Salmos 31, verso 5. Jesus encarou seus últimos momentos com uma oração e ficou registrada a fim de oferecer consolo e segurança para os seus discípulos naquele tempo e também para nós hoje. Muitos livros ensinam como viver. Poucos livros ensinam como morrer. Jesus nos ensina como enfrentar a morte de cabeça erguida, como enfrentar a morte dando o brado de vitória sobre ela. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas mãos de quem? Nas mãos da morte? Claro que não. Nas mãos do Pai Celestial. A certeza de que o nosso espírito é recebido por nosso Pai Celeste deve estar em nossa última oração que fizermos aqui na terra. Concluindo, Jesus orou ao enfrentar sua última tentação. Mateus 26, 36 a 46. Jesus também orou quando estava no momento da maior dor. Somos chamados para olhar para Jesus a fim de imitar aquele que pensou nos outros enquanto sofria. Ele não pensou só nele. Ele orou por nós. Ele orou até por aqueles que estavam maltratando a ele. Sempre haverá graça disponível para quem agir desse modo. E ao perguntar, por que me abandonaste? Jesus nos ensina que nos momentos mais difíceis, nos momentos de profundo desespero, é importante ouvir, é importante falar, é importante confessar. Estamos realmente no momento da maior dor, do maior abandono. Pode falar, não tenha medo de expor aquilo que você está sentindo. Jesus se expõe, Jesus fala que está com medo, Jesus fala que está doendo. Seu suor se transforma em gotas de sangue. O Todo-Poderoso, onde está nesse momento? Mas ele chama de meu Pai. O Todo-Poderoso, que ele sente que o abandonou, mas ele sabe que não o abandonou, é porque a dor é grande demais. Então, aprendemos com o Senhor Jesus a orar no dia da maior dor, nos dias das maiores aflições. É bom aprender a orar nos dias bons, porque quando chegarem os dias maus, nós vamos lembrar que Jesus orou em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Prometemos ao Senhor cuidar, lembrar de orar nos dias mais difíceis, nas nossas horas mais difíceis. Jamais reclamar, jamais falar, blasfemar, e sim orar, perdoar, buscar a sua presença, confessar a dor, sim, mas dizendo sempre, meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E na hora final fazermos essa oração. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ajuda-nos a fazer esta oração. Pedimos também saúde para os doentes, porta de emprego aberta para os desempregados,
Pedimos sabedoria para os empresários, comerciantes nas suas dificuldades. Pedimos um avivamento do Espírito Santo. E traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares que vão povoar os céus e abençoar o reino de Deus aqui na terra. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai na virtude do Espírito Santo, no nome do Salvador, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Oramos. Amém? E amém. Chegamos ao final da nossa primeira reunião. Nossa segunda reunião acontece logo mais. Será uma reunião de oração, uma reunião de preparo para a semana. Não perca, clique aí nas atualizações para você ser avisado quando entrar no ar a segunda reunião desse dia. Vai ser uma reunião de oração para a semana, preparando você para a semana. Sempre um salmo da palavra de Deus para os nossos corações. Você é o nosso convidado também para as nossas reuniões presenciais aos domingos, 9h30 da manhã e 18 horas, Rua do Senado 308, e às terças e quintas, 19 horas. E online, nós estaremos aqui aos domingos, 2 reuniões, e às terças e sextas, você também já sabe, é só compartilhar o link, clicar aí no joinha, vou esperar você clicar no joinha, e clicar nas atualizações para você ser avisado quando receber um vídeo novo. E compartilhe o link, porque é a palavra viva de Deus para os nossos corações. Não saia daí que tem uma bênção para você. Antes, o nosso parabéns aos aniversariantes da semana, dia 5, Isaac. Parabéns, Isaac. Nosso Isaac completou 11 anos, filho de nosso irmão Felipe, da irmã Janaína, irmão da Mariana. Deus abençoe a família, Deus abençoe Isaac, uma linda festa de celebração. Dia 11, Alice Lacerda. Parabéns, Alice. Agora adolescente, 12 anos. Tá chegando, Alice, vai ser amanhã. Ainda não, né? Alice Lacerda, dia 11, parabéns, feliz aniversário. Deus continue abençoando. Filha da irmã Antônia Lacerda, irmã de Ariane, cunhada de Lucas. Dia 15 do 11, nosso ministro Jocilon Campos. Muitos parabéns, felicidades para o nosso vice-presidente da Igreja Batista Casa de Paz, líder, diretor da congregação ali na Rua Laura de Araújo. Jocilon Campos, Deus abençoe, feliz aniversário. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve aí nos comentários, na próxima reunião faremos a festa. Não saia daí que tem uma bênção do coração de Deus para o seu coração. A bênção do Senhor Jesus é essa. Lucas ou João capítulo 14, 27. Disse Jesus: dou para você a minha paz vos dou.